isso sem dúvida alguma. Tá. Bom, então vamos lá. Apostila 6, capítulo 12, página 50. Opa, 46, não é 54 não. Página 40. Não, 54 sim. Eu que errei. Página 54, capacitores. Isso. Tá. Bom, gente, capacitores. Tudo que a gente precisa saber sobre capacitores em resumo. Basicamente, capacitores servem para armazenar energia. Então, são ligados a um sistema para estar armazenando cargas. Esse armazenamento de cargas, ele serve para duas situações. A principal delas, a principal função desse armazenamento de cargas é corrigir variações de tensão na rede elétrica. Sabe aqueles picos de tensão na rede elétrica? Às vezes você está em casa e a luz de repente apaga e acende do nada. Você não sabe se é assombração ou se é pico de energia, né? Aquela história. O que será? O que será? E essas oscilações, uma forma de prevenir que os aparelhos eles se queimem devido a isso é através de capacitores. Aquela história, a energia deu uma leve queda, quando ela retorna, ela pode retornar com uma intensidade momentânea muito além do que aquele aparelho pode suportar. É diferente de um raio caindo na rede, por exemplo. O capacitor, ele só previne picos instantâneos de tensão. Se eu tenho uma grande carga vindo através da minha rede, por exemplo, caiu um raio na rede elétrica, então está vindo um fluxo grande de carga através dela. Aí nesses casos, o mais indicado para proteger os aparelhos são os disjuntores ou mesmo os fusíveis para pequenos circuitos, tá? Mas basicamente, capacitor é armazenar carga. Então ele pega o excesso e regula a tensão média da rede que está vindo até o sistema. Uma outra utilidade de capacitores também, muito importante, é justamente a questão de flash de câmera. Qualquer câmera que você utiliza flash, ele tem um sistema de capacitores, aquela luzinha que pisca do flash é o capacitor descarregando sua carga. Então, quando você liga o celular e vai tirar foto do celular, o celular ligado, o capacitor armazena. Quando você clica no flash, esse flash dispara, o capacitor é descarregado, tá? Basicamente, como que é um capacitor? Em termos bem simples, pegando inclusive copiado na apostila, você pode pensar no capacitor como sendo duas placas paralelas. Essas placas, elas são dois materiais condutores, tá? Então, eu tenho uma placa aqui e eu tenho uma placa aqui. Tá vendo que tá bem paralelo, né? Se aqui eu fiz torto, aqui tinha que ser torto também, tá? É um capacitor de placas paralelas. Entre essas placas, pode ter o ar ou pode ter um material dielétrico. Eu vou explicar a diferença nos dois casos. Esse capacitor, ele é então ligado até uma pilha, uma fonte de tensão. Então, vou desenhar aqui, ó, uma fonte de tensão. Nossa, como eu estou desenhando torto hoje, né? Meu Deus. Então, eu ligo ele. Meu Deus do céu, que tortice que é isso. É de manhã. Pronto. Mas, aí, olha só. É que o fio não é reto, né, gente? Então, é isso. Olha só. Que coisa linda. Para vocês não terem medo de desenhar na vida. Tá? Quando eu ligo esse capacitor aqui em uma fonte, então isso daqui é a nossa fonte de tensão, esse polo positivo vai começar a atrair elétrons desse capacitor. Então você vai ter elétrons desse capacitor, carguinhas negativas, que vão começar a sair dessa placa em direção a esse polo da minha pilha, da minha bateria.
Em consequência disso, essa placa, como está perdendo carga, ela vai ficando positiva. Vai ficando positiva. Conforme ela fica positiva, ela vai atraindo elétrons dessa região aqui. Então, a pilha ela começa a mandar cargas desse polo negativo dela. Essas cargas se movem pelo fio e começam a se acumular nessa outra placa do capacitor. Esse acúmulo de carga é o acúmulo de energia elétrica que eles fazem. Isso é um processo espontâneo. Liguei o capacitor numa fonte, automaticamente elétrons saem de uma placa, vão para a bateria e elétrons saem da bateria e se acumulam na outra placa. É por isso que, inclusive, eu preciso ter essa separação, esse distanciamento entre esses dois materiais condutores que formam o capacitor. Porque se eles estivessem unidos, ligados, eu teria elétron atravessando dessa região para essa. E aí não está armazenando nada. Tá? Então eu preciso ter esse distanciamento para fazer com que as cargas elas cheguem nesse ponto e fiquem acumuladas. Tá? Eu posso calcular a capacitância, a quantidade de capacitância de um capacitor através da seguinte fórmula. C é igual a Q sobre U, onde Q representa a carga do capacitor e U representa a tensão da minha pilha, da minha bateria, que vai ser igual ao do capacitor. C representa a capacitância do aparelho, tá? Bom, só que tem aquele porém, né? Se eu começar a lotar de carga aqui, encher de carga, vai chegar uma hora que essas cargas vão ficar, vai ter tanta carga aqui que elas vão conseguir atravessar essa camada de ar e vir para essa outra placa. Nesse caso, o meu capacitor ele perde a utilidade. Eu vou ter uma chamada ruptura de elétrica. Que seria um limite de cargas, que significa que esse capacitor atingir o limite de cargas que ele pode armazenar. Uma maneira de melhorar então esse capacitor, fazer com que ele armazene mais cargas, é colocando dentro dele, então entre as placas, um material dielétrico, um meio isolante que vai fazer com que a quantidade de cargas armazenadas aqui seja maior do que se apenas entre as placas tivesse ar. Tá? A maioria dos capacitores, inclusive, utiliza um material dielétrico entre as placas. Então, a função do dielétrico é melhorar o isolamento entre essas duas regiões para que eu consiga acumular mais cargas do que se não houvesse nada aqui no meio. Com isso, existe uma outra maneira de eu estar calculando a capacitância. Vamos pensar em um modelo 3D. Deixa eu tentar desenhar 3D, né? Mal desenho 1D. Nossa, ficou bom demais essa linha reta. Então aqui eu tenho essa plaquinha. Ó, nossa, que plaquinha linda. Depois eu desenho uma outra plaquinha aqui, ó. Capacitorzinho. Meu Deus, eu tô ficando bom nisso. Nossa! Já vou desenhar mangá já. Capacitor aqui, capacitor aqui. Essa separação entre as placas, D, que eu vou chamar de D, é a distância de separação entre elas. Tá? Repara que a forma como eu desenhei é um quadrado. Ou seja, ela possui uma área associada a essa placa. Eu tenho uma área aqui e tenho uma área aqui. Então, aqui possui uma área entre as placas. E aqui no meio eu vou ter um certo material dielétrico. Esse material dielétrico pode ser o ar ou pode ser qualquer outro isolante,
que eu vou estar representando, que eu vou estar considerando as características dele através de epsilon, onde epsilon, deixa eu atender a campainha aqui, pronto, bom dia Ana, onde epsilon representa a permissividade do meio, permissividade elétrica. Para o vácuo, ele tem um valor bem definido. É igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Ele é bem definido, esse é o valor dele para o vácuo. Tá? Utilizando essa geometria, a gente pode definir a capacitância através da seguinte expressão. C é igual a epsilon vezes A dividido por D. Essa é uma outra maneira de definir capacitância, olhando para a geometria do meu dispositivo, para a geometria do meu capacitor. Então eu posso definir a capacitância pensando em carga e tensão ou pensando na geometria do aparelho. Tá? Esse epsilon, essa permissividade, não se preocupe em decorar valor não. Isso é dado para vocês. No vácuo, possui esse valor. Se eu pegar um outro material, sei lá, o poliestireno, o epsilon vai ter um outro valor. Isso é tabelado, isso é dado para vocês. Se prendam somente às relações. Tá? Bom, tá. Então, mas capacitor ele está relacionado a armazenar energia. Como que eu estimo a energia do capacitor? A energia do capacitor, a energia que ele pode armazenar, a energia elétrica, então, ela pode ser escrita de três maneiras. Três maneiras. E é igual a Q vezes U dividido por 2, U ao quadrado, tá? Então, se eu multiplicar... Eu acho que, inclusive, esse eu já até falei para você. A gente já viu essa expressão da energia elétrica lá quando eu falei sobre potencial. Q vezes U sobre 2, onde U é tensão. Se eu brincar com essa expressão aqui e essa daqui, então, por exemplo, se eu faço carga igual a capacitância vezes tensão, nós temos que a energia é igual a C vezes U ao quadrado sobre 2. Eu substituí essa carga para essa definição. Se eu quiser ir um pouco mais além e substituir a tensão, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Se eu quiser adotar outro critério, por exemplo, fazer U igual a Q sobre C, nós vamos ter que a energia é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então, eu posso escrever a energia em três formatos. Esse formato aqui, que é um formato que a gente já viu antes, tá? Ele não depende da capacitância. E esses outros dois formatos, C, U ao quadrado sobre 2, ou Q ao quadrado sobre 2C. Tá? Qual que eu memorizo? Tem que decorar os dois? Não precisa decorar os dois. Se você memorizar esse daqui e a fórmula de capacitor, que eu falei lá em cima, já está ótimo. Já está ótimo, já dá para se virar. Tá? Então, são três fórmulas, mas obrigatoriamente não precisa decorar elas. Eu acabei de fazer a demonstração de duas para vocês nesse momento. Tá? Partindo dessa daqui. Além disso, a ideia do capacitor é armazenar energia. Eu falei que dá para melhorar esse armazenamento colocando um material dielétrico entre as placas.
Mas, assim como resistência elétrica, a gente pode melhorar o funcionamento de um capacitor fazendo ligações em série e em paralelo desses capacitores. Ao invés de trabalhar com um único capacitor, eu posso colocar vários capacitores no meu dispositivo, no meu circuito ou na minha rede, justamente para a soma desses capacitores, todos juntos e misturados, eles podem aguentar, podem suportar uma variação de tensão maior na minha rede. Tá? Eu estou falando rede, a hora eu falo circuito, é porque capacitor ele pode ser aplicado desde pequenos circuitos de microeletrônica até circuitos maiores, rede de indústrias, rede de firmas, tá? Que são mais robustos. Na página, na apostila de vocês, inclusive mostra isso, e na gravação depois eu vou colocar também algumas fotos de capacitores. Então, o capacitor não é apenas restrito a microcircuitos, ele também pode ser utilizado em redes que suportam uma tensão muito maior. Bom, tá, mas voltando. Então, capacitância. Eu posso ter dois tipos de associação. Eu posso ter uma associação em série e uma associação em paralelo. Igual resistência, tá? Igual resistência. Igual entre aspas, né? Vamos deixar claro isso. Então, associação de resistores. Eu posso ter uma associação em paralelo e uma associação de resistores, de capacitores em série, igual resistência. E aí eu pergunto para vocês, gente, que foi tema da prova semana passada também, né? Como que é resistência equivalente para um circuito paralelo? Como que é resistência equivalente para circuito paralelo? Quem lembra? Eu espero que todos lembrem, na verdade. E aí? Vamos, gente. Força. Ânimo. O que você perguntou, Marcelo? Bom dia, Ana. Como que é resistência equivalente para circuito paralelo? R1 mais R2. Não, mas isso é só para 2. Eu quero em paralelo. Resistência equivalente para circuito paralelo. Pode falar o de 2 ou tem que ser o de 3 Não, ou mais? não, pode ser de 2 se quiser. R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2, alguma coisa assim. O contrário. Se é Ao contrário. isso, se é em paralelo, a resistência equivalente ela é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Como que é equivalente em série para resistor? Essa é fácil. Também, Andreu. É mais, tá? Você colocou aqui. A equivalente em série vai ser R1 mais R2, isso, mais, por aí vai embora. Isso é para resistência. Capacitor é a mesma coisa. É a mesma coisa invertido. Quando eu estou falando de capacitância equivalente, em paralelo vai ser C1 mais C2. Ó, é o contrário. Quando eu estou pegando a capacitância em série,
A capacitância equivalente em série vai ser capacitância de um vezes capacitância do outro dividido por C1 mais C2. Eu tenho uma inversão. Tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer besteira. Em série, se é resistência, soma. Agora, se eu estou falando de capacitor, é como se fosse a fórmula do paralelo. Tá? Eu tenho uma inversão das fórmulas. Belezinha? Seção de capacitores em paralelo é uma soma direta. Em série, eu tenho que fazer o inverso. Ou também, né? Só para representar aqui. Capacitância equivalente. Opa, não é isso que eu quero. 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e por aí vai embora. Se eu tenho mais de 2, né? Aqui no caso. Perguntas, perguntas, povo calado, isso me dá muito medo. Deu para acompanhar? E aí? Aqui ok. Aqui ok. De boinha para todo mundo. Em 3 claques. Então tá, quem cala consente, quem cala consente. Exercícios de aplicação. Vamos lá. Uhul! Vários exercícios. São muitos exercícios. Onde estão os exercícios de vocês? Estão aqui. Achei. Exercício de aplicação. Ó, para quem não lembra, coloquei um formulário aqui, ó. Dica também. Quem ainda não fez seu formuláriozinho, já está na hora de fazer seu formuláriozinho. Vai anotando as informações de cada módulo. Exercício de aplicação, exercício 1, página, eu já digo a página para vocês. Que página aqui? Quem souber a página primeiro fala, tá bem. 349. Obrigado, voz. (349). Quem que era essa voz? Eu, Marcelo, a Luma. Ah, Luma. Então vai ser diferente. É que eu tô morrendo de sono. Força, Luma. Força, acorda. Acorda, menina. Senti Ana Maria Braga agora. Exercício 1, sistema coque. Um capacitor tem 2 placas de área, 4 centímetros quadrados cada, separadas por uma distância de 5 milímetros. Sabendo que o dielétrico, então, ó, essa massa rosa aqui não é algodão doce, é um dielétrico. Bom, pode ser algodão doce também. Usado foi o vidro, não é algodão doce, é vidro. De permissividade 50 picofarads por metro. O valor de sua capacitância é o que ele quer saber. Veja, esse exercício é aplicação de fórmula direta. Vamos ver as informações que ele dá. Ele fala para nós a área desse capacitor. Então, eu tenho a área dele. Eu tenho a distância entre as placas, D. E eu tenho a permissividade elétrica. Então, ele dá área, distância e permissividade. Área, distância e permissividade. Ele quer saber a capacitância. É isso que ele quer descobrir. Olhando aqui para cima, o que eu vou utilizar daqui de cima? Valendo um algodão doce. Quando acabar a pandemia, né? Essa, né? Utilizar essa expressão aqui. Então, aqui eu já tenho marcado o que eu quero. Epsilon, que é a permissividade, está aqui. Área, está aqui. E D, que é a distância, que está aqui.
Gente, um minutinho, calculem e falem o valor que vocês chegam. Tentem fazer esse exercício aqui e falem para mim quanto que dá. Tempo. Podia pôr uma música, né, de fundo, enquanto eu espero. Só pra dar uma animada, né? Ô, Marcelo, tem que transformar essas unidades aí? Lumar, ó, só te falo uma coisa. Pra você, ó. Isso, Luma! Uhul! Isso! Mas é tudo em quê? Você padroniza pra metro, Tá bom. porque a permissividade está em metro. É mais fácil você mudar essas do que essa daqui propriamente. Bom, você até poderia mudar essa. Fazendo a conversão, vou colocar aqui também. Área é 4 centímetros quadrados, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Notação. Distância D está em milímetros. Então é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto, padronizadinho, bonitinho. E para quem não sabe, pico, que é aquele P ali, epsilon é 50 picofarads por metro, ou seja, é 50 vezes 10 a menos 9 farads por metro. Menos 9 ou menos 12? Menos 12, não menos 9. Menos 9 é nano, menos 12 que é pico. Menos 12. Isso. Menos 9 é nano, pico é menos 12. Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Calma. Tô calmo, tô calmo. Entre A e a B, Marcelo, tô. Entre A e a B? Vamos ver. Tá certo ou tá errado? Vamos ver. Calma, também não sei. Ó, 55 aqui, ó. Eu vou cancelar. Vou dividir esse por esse. Sobrou 10. Então vai ser 10 aqui. Vezes 10 a menos 12. Vezes 4 vezes 10 a menos 4. Vezes 10 a mais 3. Esse está embaixo, passei para cima. Então acompanha comigo, ó. Mais 3 mais 1 fica 4. Cancela com esse menos 4. Então a capacitância que sobrou é 4 vezes 10 a menos 12. A alternativa A de A melhor de todas. Tá?
esse. Então, cancela com esses. Sobra 4 vezes 10 ou menos 12. Boa, Teres. Turma, perguntas. Quem se perdeu em alguma coisa, fala aí. Tamo junto? Não. Não. Onde se perdeu? No por que 4 centímetros quadrado é 4 vezes 10 menos 4? Vamos lá. Puxando um pouquinho pro lado. De centímetro para metro. Centímetro para metro, por exemplo, se fosse 4 centímetros e eu quero passar para metro, vai ser 4 vezes 10 a menos 2. Aqui, ok, Carol? Sim. Beleza. O problema é que eu não tenho centímetro. Eu tenho 4 centímetros quadrados. Ou seja, é 4 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Entendeu? Uhum. Então fica 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Mesma coisa, 5 milímetros. Isso, só que os 5 milímetros ele não está ao quadrado, né? É. Então aqui já é 10 a menos 3 direto. Tá. Quer mais? Quer mais? Quem mais? Ok para todo mundo? Podemos ir para o 2? Sim. 2. 2 que na verdade é o 1, né? Não sei para vocês, mas na minha apostila aparece 1 de novo. Na nossa também. Então tá. Um capacitor da UER, não sei o que é UER, deve ser Universidade Estadual do Rio Roraima. Um capacitor de 100 picofarads é ligado a uma bateria de 12 volts até ficar completamente carregado. Então, primeiro de tudo, organizando as ideias. Já vou anotando as informações. Então, ele diz para nós que um capacitor de 100 picofarads é ligado até uma bateria de 12 volts. Então, ele está fornecendo para nós a capacitância. Ele fala que a capacitância C é igual a 100 vezes 10 a menos 12 farads. E a tensão que ele é ligado é de 12 volts. Já vou anotar as duas informações. Em seguida, a bateria é tirada do capacitor e é retirado e o capacitor é ligado em paralelo com o segundo capacitor. Então, se está aparecendo um segundo capacitor, esse daqui, ó, só por organização, eu vou colocar um aqui, C1. Considerando que a diferença de potencial entre as placas do primeiro capacitor cai para 4,8 volts, então, esse 12 volts é da bateria. E a tensão entre as placas é 4,8 volts com o segundo capacitor. Tá? Então, ela é reduzida, vou chamar de U2. Ou U', 4,8 volts. Quando eu estou ligando o segundo capacitor, podemos afirmar que é o que ele quer saber, a capacitância do segundo capacitor vale quanto? Quanto que vale essa capacitância no segundo caso? Bom, vamos entender o seguinte processo. Eu tenho capacitor, carrego ele. Deixar ele carregado significa dar carga para o capacitor 1.
Quando eu tiro a bateria e ligo outro capacitor, naturalmente o que vai acontecer? O capacitor 1 vai descarregar, ele vai perder carga e mandar essas cargas para o segundo capacitor. É por isso que essa tensão de 12 volts é reduzida para 4,8 volts. Tá? É devido à perda de carga que o capacitor 1 tem para o capacitor 2. Se eu quero saber qual a capacitância do segundo capacitor, eu tenho que partir dessa expressão aqui. C2 igual a Q2 sobre U. Tá? Esse U, no caso, deve ser U'. Vou chamar de U2 para ficar mais fácil. Que é aquele 4,8 volts. Padronizar o 1 e o 2. Essa tensão, o 2, eu já sei quanto que é. O que eu não sei é quantas cargas que esse capacitor ele está recebendo do primeiro capacitor. Então, eu preciso primeiro descobrir isso. Quantas cargas que esse capacitor recebe para poder estar calculando essa capacitância. Veja, as cargas que o capacitor recebe, esse segundo capacitor, só podem vir de um local, que é do capacitor 1. Então, se eu descobrir quantas cargas o capacitor 1 perdeu, eu vou estar achando Q2. Um está ligado ao outro. Tá? Quantas cargas inicialmente tinha o primeiro capacitor? A quantidade de cargas, Q1, é igual à capacitância do primeiro capacitor vezes aquela tensão inicial de 12 volts da bateria. Isso daqui vai ser a carga total, por assim dizer, no capacitor 1. Então, Q1 é igual a C1, que é 100, vezes 10 a menos 12, vezes 12. Ou seja, o capacitor 1 ele acumula um total de 12.200, né? 1.200 vezes 10 a menos 12 coulombs. Tá? Eu calculei a quantidade de cargas total que possui o capacitor 1 antes dele começar a perder carga. Como que eu sei quantas cargas que o capacitor 1 perdeu? Eu vou estar pegando essa informação aqui. Eu achei a quantidade de cargas que ele tem em uma tensão de 12 volts. Se eu quero saber quantas cargas restaram nele, tudo que eu tenho que fazer é mudar essa tensão para 4,8. Ou seja, se eu fizer Q igual a C1 vezes 4,8, eu tenho Q é igual a 100 vezes 10 a menos 12 vezes 4,8, que é igual a 480 vezes 10 a menos 12 coulombs. Isso daqui é a carga depois da ligação do segundo capacitor. Então, depois do segundo capacitor. Inicialmente tinha essa carga, depois que ligou o capacitor, a tensão dele cai para 4,8, então a sua quantidade de cargas é reduzida para esse valor. Quanto que vale então o Q2? Q2 vai ser a diferença. Q2 vai ser Q1 menos Q. A diferença entre essas duas cargas. Fazendo essa continha,
subindo um pouquinho, né? Só um pouquinho. Pronto. Nós temos que Q2 é igual a 1.200 vezes 10 a menos 12 menos 480 vezes 10 a menos 12. Faz aí para mim, 1.200 menos 480. Quanto que dá? 1.200 menos 480. Gente, vocês estão aí? 720. Isto! 720. Vezes 10 a menos 12. Essa é a quantidade de cargas que vai para o segundo capacitor. Tenho esse valor? Tenho a tensão? Agora, tudo que resta fazer é calcular C2. Mudar a cor? C2, então, é igual a 720 vezes 10 a menos 12 dividido por 4,8. Fazendo essa divisão, vai dar 150, vai dar bonito. Vezes 10 a menos 12. A alternativa, Deus é maior. Amém. Fara. Me perdi inteira. Inteira. Esse, de forma alguma, é um exercício fácil. De forma alguma, é um exercício fácil. Ele é bem chatinho, porque você tem que ter toda essa visão do que está acontecendo e do que você tem que fazer. Então, primeiro de tudo, recapitulando a situação. Eu tenho dois capacitores. Eu pego o primeiro capacitor, ligo ele na bateria. Então, ele acumula carga. Tá? Quanta carga ele acumula? Para saber quanta carga que o capacitor 1 acumula, eu vou fazer C vezes a tensão. Eu vou estar utilizando essa primeira fórmula aqui, ó. Capacitância, carga por tensão. Ou seja, carga é igual a capacitância vezes tensão. C é Q é igual a C vezes U, para não dizer outra palavra. Tá? Então, quando eu multiplico 100 picofarads vezes 12 volts, eu chego nesse valor aqui. Isso é a carga total que o primeiro capacitor acumula. Até aqui, ok para todo mundo? Eu descobri a quantidade de cargas total. Belezinha? Belezinha? Depois ele fala o seguinte, ele tira a bateria e liga diretamente um outro capacitor a esse primeiro. Quando ele faz isso, quando ele coloca um outro capacitor, a tensão do primeiro cai para 4,8 volts. Ou seja, ele perdeu carga. Se a tensão reduziu, reduz porque ele perde carga. Tá? Sempre tem que ter essa ideia em mente. Se a tensão reduziu, perdeu carga. Quantas cargas restaram no capacitor 1? Bom, se eu quero saber quantas cargas restaram no capacitor 1, eu vou estar utilizando a mesma fórmula, só que agora para nova tensão. Então, a carga nova que esse capacitor tem vai ser a capacitância dele, é sempre um valor constante, vezes 4,8. Então, C1 é 100 vezes 10 a menos 12 vezes 4,8. Multiplicando, a resposta dá 480 vezes 10 a menos 12. Então, essa é a carga inicial, essa é a carga do capacitor 1, depois que ele foi colocado em paralelo com o segundo capacitor. Tá? Para que isso é importante? Bom, se eu sei quantas cargas o capacitor 1 tinha e quantas cargas ele ficou, eu posso fazer a diferença e achar a quantidade de cargas
que ele mandou para o 2, que ele perdeu. Então, fazendo a total menos a nova, 1.200 menos 480, eu vejo que ele perdeu 720 cargas. E se eu sei a carga, eu acho a capacitância do segundo dispositivo. Eu divido 720 pela tensão de 4,8. Como eu tenho esses dois capacitores ligados em paralelo, a tensão em um é igual à tensão em outro. Tá? Não está aqui em vermelho, inclusive. A tensão paralelo a tensão em um é igual à tensão no outro. Então, é 4,8 para o primeiro e é 4,8 para o segundo. Igual resistência. Resistência em paralelo, as tensões são as mesmas. Aqui também. Carol, ficou mais claro? Sim. Sim. Vocês falando me lembra aquela brincadeira quando a pessoa é colocada numa caixa com fone de ouvido e tem que responder sim ou não, sim ou não. Enfim, não vem ao caso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Como eu falei, de forma alguma esse é um exercício fácil. Eu com certeza não diria que ele é fácil. Ele é simples do ponto de vista matemático, né? As fórmulas são simples. Mas você entender o que está acontecendo e visualizar que tem que calcular essa diferença de cargas, aí já pede um amadurecimento a mais. Já tem que ter praticado e resolvido bastante exercício antes. Gente, coisa importante. Tem que resolver exercício. Só ficar vendo gravação de videoaula sem fazer exercício não rola. Pode ser a melhor gravação do mundo. Você pode ver a gravação e falar, entendi tudo. Se você não faz exercício, você não sabe se aprendeu ou não. É o exercício que vai dizer para você se você entendeu ou não. E se você errou alguma coisa, o exercício vai te mostrar onde melhorar. Então não dá para não fazer exercício. Tem que fazer exercício também. É chato, é desesperador, pode causar traumas? Pode. Você vai ter lá seus erros, dificuldades, é normal. Mas é aquele ditado, errando que se aprende. É insistindo, é persistindo que vai lá. Lembra lá, Wakanda para sempre. É o T'Challa lá, o ator superando as dificuldades e até fazer aquele brilhante filme. Eu estou homenageando ele, porque ele merece, ele foi foda. Assim também, a gente vai tentando, superando as dificuldades, fazendo exercício e assim vai aprendendo. Tá? Exercício 3, posso sair dessa tela? Vamos lá, jogo. Aquele joguinho do tubo. Sim ou não? Não. Então tá. Agora sim. Fui. Terceiro exercício. Esse é para relaxar. Um capacitor plano a vácuo é constituído por duas placas metálicas de área 0,1 metro quadrado cada e separada por uma distância de 5 centímetros. Tá? Então a distância de separação entre eles. Esse capacitor ele é ligado a uma bateria de 500 volts. Então, ele já deu a área, já deu a distância de separação e já deu a tensão. Sobre o assunto, assinale o que for correto. O professor esqueceu de colocar as outras alternativas. Olha só, né? Só colocou A e B, e cabeção, né? Alternativa A, uma das funções básicas de um capacitor é armazenamento de corrente elétrica. Verdadeiro ou falso? A função dele é armazenar a corrente elétrica?
Não. Não, isso, Manu! Uhul! Não. Falso. Então, falso. Vou até riscar. É falso. Vândalo, vândalo. Falso. Alternativa B. A carga... Vocês não podem fazer isso, eu posso. O valor da carga armazenada no capacitor será igual a 8,85 vezes 10 a menos 9. Verdadeiro ou falso? Falso. Vamos ver, vamos ver. Eu preciso calcular. Né? Não, aqui não dá para chutar. Se você chutou, não, chutar não. Eu quero saber quantidade de cargas. As informações que ele deu foram as seguintes. Ele falou que a área é igual a 0,1. Olha que pessoa bondosa, já deu em metro quadrado. Ele falou que a distância é 5 centímetros. Está em centímetro, mas centímetro é fácil. É 0,05 metro. É fácil converter. E ele falou que a tensão U é igual a 500 volts. Uma outra coisa também, ele deu o epsilon. Epsilon 0 é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Faraday por metro. Eu quero saber a carga. Eu quero saber a bendita carga. Aqui nesse caso, eu vou utilizar essas duas expressões. Tá? Eu sei que a capacitância é igual a Q sobre U. Mas eu sei também que a capacitância ela é igual a epsilon A sobre D. Né? Duas formas para a mesma grandeza. Ou seja, se eu quero a carga, basta eu fazer carga igual a epsilon vezes A sobre D vezes a tensão U. Pronto, acha a carga. Então, vamos verificar esse valor? Eu tenho aqui o Q igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 0,1 vezes 500. Tudo isso dividido por 0,05. Tá? Para simplificar, eu divido 500 por 0,005, ou seja, a minha carga, só puxar um pouquinho para cima. Então, a carga que eu tenho vai ser Q vezes 10 a menos 12 vezes 0,1 vezes, cancelei esse com esse. 500 dividido por 0,05, se você faz essa divisão aqui, 500 por 0,005, você vai chegar nesse cara aqui, 10 a quarta. 10 a quarta? 10 a quarta, se eu não me engano. 10 a quarta. Você faz 500 dividido por 0,05, você tem 10 a quarta. Agora é ajeitar as unidades, né? Você tem menos 12 mais 4, vai ficar menos 8. Só que você tem um 0,1 aqui. Então vai ficar menos 9. Ou seja, Q é igual a 8,85 vezes 10 a menos 9.
Portanto, a alternativa B, ainda bem, né? Que essa eu mantive aqui, é a correta. Perguntas? Quem se perdeu e aonde se perdeu? Deixa aí que eu tô copiando, Marcelo. Eu deixo. Perto do 2, esse é tranquilinho. Esse é... Mari, você está entre nós, Mari? Tô, Marcelo. Saharen está entre nós, Saharen? Talvez não. Só pegar a chamada aqui, né? Senão a Pode Renata, mudar. senão a Renata me come o fígado. É tudo digital. Pronto, peguei a chamada. Mudando. Tô. Aproveitando, continuando nos embalos. Exercício 1 do módulo 33, associação de capacitores já. Então, vira a página 351. Esse é tranquilinho, dá pra gente fazer nesses 10 minutinhos que restam. Esse é bem rápido mesmo. Um circuito representado a seguir foi construindo usando-se fios de resistência elétrica desprezíveis. Tá? E tem essa representação aqui. Um capacitor capaz de substituir o efeito desse circuito terá capacitância equivalente igual a quanto? É o que ele quer saber. Quanto que é essa capacitância aqui? Então, nós temos uma associação em paralelo e depois um outro aqui largado e perdido. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou trabalhar com esse paralelo aqui. Então, eu vou calcular primeiro uma equivalente entre esses dois resistores. Eu vou calcular um equivalente aqui no meio. Tá? Então, primeiro equivalente vai estar aqui. Chamar de CEQ1. Depois, eu vou calcular a segunda equivalente. A segunda equivalente, CEQ2, vai ser entre a capacitância em paralelo, CEQ1, e 60 microfarads. Tá? Seria a segunda equivalente. 2 passos, como se fosse resistência. Se aqui eu tivesse resistência, eu teria que fazer a mesma coisa. Calcula a equivalente do paralelo e depois insere. Tá? Bom, então, primeiro, paralelo, que é esse cara aqui. Então, esse daqui é o nossa primeira equivalente. CEQ1. Tá? Quando eu tenho paralelo, quem lembra? Essa ou essa? Qual que é do paralelo? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? E aí, gente? Paralelo. Chutem, arrisquem. Tentem. Centrão. Esquerda. Não. Direita. Essa é paralelo. Não confunde com resistência. Centrão não.
Aqui é paralelo, então vou estar somando as resistências. C1 mais C2. Paralelo. Então, C e Q1 é igual a 20 mais 10. Então, C e Q1 é igual a 30 microfarads. Achei aquele valor. Agora, eu vou pegar em série. Se eles estão em série, eu vou estar utilizando essa expressão aqui. Tá? Então, C e Q2 é igual a 30 vezes 60, tá? Dividido por 30 mais 60. Aqui vai dar 1.800, né? 30 vezes 60. Dividido por 90. 180 por 9, 20 microfarads. Então, essa é equivalente do circuito. A alternativa C. Tranquilinho, mas a questão é essa. Você não confundir com resistência. Fala. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Perguntas? Deu para entender? Ok? Posso mudar de tela? Acabou, Marcelo, chega. Então, é isso que eu vou fazer. Vou mudar de tela.